paz do Senhor Jesus, amém? Aqui quem vos fala, sou a irmã Cristo, irmã Tayla. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 19, versículo 30, versículo este que nos diz: E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Amados irmãos e irmãs, hoje é comemorado um feriado chamado Sexta-feira Santa ou Sexta-feira da Paixão, e aonde é dito que hoje é comemorado o dia da crucificação de Jesus. Mas, amados, vocês sabem o significado da crucificação e da morte de Cristo? Ou por quê, ou como tudo isso aconteceu? É isso que nós vamos ver neste breve áudio. Amados, eu quero dizer para vocês que todo o ministério de Jesus, ele durou mais ou menos 3 anos nesta terra. Ministério, eu digo, quando Jesus começou a pregar. Mas Jesus viveu, humanamente falando, 33 anos nessa terra. E aonde ele pregou, aonde ele evangelizou, aonde ele libertou a muitos, expulsou os demônios, ensinou o verdadeiro sentido da lei e do amor ao próximo, aonde Jesus curou os enfermos, aonde Jesus realizou a multiplicação, grande Deus e eterno Pai, aonde Jesus transformou a água em vinho, aonde Jesus andou sobre o mar, aonde Jesus ordenou que o vento e o mar lhe obedecessem. E tantos foram os milagres de Jesus, que a Bíblia nos diz que nem todos os livros do mundo caberiam os milagres que ele realizou. Mas, igreja, tudo isso terminou no dia da sua morte, aonde ele cumpriu o objetivo, que foi pagar pelos pecados de toda a humanidade. Amados, depois de Jesus realizar tudo isso, no último dia de sua vida, ele tinha acabado de participar da ceia com os discípulos e já era ali madrugada, mas chegou a hora dele salvar o mundo. Ele estava orando e ele disse: Pai, se puderes, passa de mim este cálice, mas todavia seja feita a tua vontade, não a minha. E depois, quando ele terminou de orar, ele desceu e aí chegaram a Judas e ainda os soldados romanos, aonde Jesus foi traído com um beijo e foi preso, Igreja do Senhor, e levaram ali Jesus até a Pilatos, o governador romano, e eles acusaram Jesus de trair o Império Romano e exigiram a sua morte. Porém, Pilatos não encontrou nenhum motivo para executar Jesus, mas ele não queria que o povo se revoltasse. Mas quando ele descobriu que Jesus era da Galileia, Pilatos enviou para Herodes, o governador da Galileia, que estava em Jerusalém nessa altura. Herodes também não encontrou motivo para matar a Jesus e enviou de volta a Pilatos. Estava mais do que provado que Jesus era inocente, mas mesmo assim, Pilatos entregou a Jesus para ser crucificado, para poder apaziguar a multidão. Jesus foi levado para fora da cidade, aonde, igreja, ele foi crucificado em um monte chamado Gólgota, juntamente com 2 ladrões. Os soldados também dividiram seus pertences entre eles, e muitas pessoas caçoaram dele. O céu ficou escuro, e às 3 horas da tarde da sexta-feira, Jesus deu um brado e morreu. Neste momento, houve um terremoto. O véu do templo se rasgou em 2, e muitos mortos ressuscitaram. Igreja do Senhor, este foi o que Jesus fez por mim e por você, por amor de nós, para que eu e você hoje tivéssemos a vida eterna, porque todos nós estávamos condenados, todos estávamos destituídos da glória de Deus.
E porque Deus amou o mundo de tal maneira, foi que ele deu Jesus para sofrer e morrer por nós naquela cruz. Mas Jesus, em nenhum momento, ele condenou o mundo. Mas a palavra de Deus nos diz que ele veio não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mesmo as pessoas caçoando, zombando, criticando ao nosso Jesus, em nenhum momento ele abriu a sua boca para reclamar, mas pelo contrário, ele só abriu a boca para nos dar perdão. Na Bíblia, Igreja do Senhor, existem 7 frases do nosso Senhor Jesus que ele disse ali naquela cruz. Uma dessas foi quando Jesus estava sendo levantado ali naquela cruz e estavam ali as mulheres e no meio também os seus discípulos e a sua mãe. E Jesus olhou para sua mãe Maria e disse: mulher, eis aí teu filho. E olhou para João e disse: eis aí a tua mãe. Então Jesus estava dizendo que agora João não estava mais órfão, aleluia, que ele tinha Maria como sua mãe. E Jesus estava querendo dizer para Maria: Maria, tu não perdeste o filho, mas tu ganhaste outro no lugar. Receba João como teu filho. Olha, que até neste momento de morte, neste momento de dor, onde Jesus estava com dores excruciantes, pois ele havia apanhado, ele havia sido espancado, ele havia sido seus braços puxados, destroncados, para que aqueles pregos fossem pregados, aleluia, nas suas mãos, naquela cruz, e também nos seus pés. Mas ele fez uma boa ação. Também, amados, nós vemos que naquele momento, enquanto muitos caçoavam, zombavam de Jesus e diziam: tu não és o Filho de Deus? Então desce aí da cruz e salva-te a ti mesmo. Mas Jesus, olhando, não disse nada para eles, mas ele elevou a sua voz ao céu e disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aleluia. Você está ouvindo, igreja? Mesmo tendo zombado de Jesus, mesmo não reconhecendo que ele era o Filho de Deus, que ele poderia ter mandado descer fogo do céu e consumido a todos, mesmo ele poderia ter descido daquela cruz, ordenado, aleluia, que os anjos viessem soltá-lo e ele descesse daquela cruz voando, com um anjo pela direita e pela esquerda, mas ele não fez assim, ele preferiu, aleluias, oh, glória a Deus, cumprir o que havia escrito dele na santa palavra de Deus e aquilo que o Senhor o havia destinado a fazer. Ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Naquele momento, muitos achavam, igreja, que estavam crucificando apenas mais um profeta, que estavam crucificando um lunático, um que andava pelo mundo realizando sinais, curas miraculosas e afrontando e blasfemando contra Deus, porque os judeus achavam que por ele se dizer filho de Deus, achavam que ele estava cometendo uma grande blasfêmia. Oh, grande Deus, mas não, o nosso Senhor Jesus disse para Deus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A terceira frase, aleluia, que Jesus disse, glória a Deus, ele estava ali crucificado em meio a 2 ladrões, como se ele mesmo fosse um malfeitor. E um dos ladrões estava caçoando dele, dizendo: Ei, você não é o Filho de Deus? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro ladrão disse: Ei, cala a boca, você não está vendo que este homem é um justo? E ele olhou para Jesus e disse: Mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E sabe o que Jesus disse para ele? Na verdade, eu te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Oh, glória a Deus, aleluia. Jesus prometeu para aquele ladrão que havia sido pecador durante toda a sua vida, que mesmo naquele último instante, onde ele se arrependeu dos seus pecados e reconheceu quem Jesus era, e reconheceu a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, aleluia, Jesus prometeu que ele herdaria a vida eterna e não mais morreria, mas que ele teria sua carne morta, mas o seu espírito ressuscitaria para a vida eterna. A igreja, também houve um momento em que Jesus
sentindo grandes dores agonizantes, ele também deve ter erguido seus olhos e a sua voz ao céu. E ele disse assim: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isto quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Ou por que me abandonaste? Igreja, muitos acreditam que quando Jesus disse aquilo naquele momento, é porque ele já estava se fazendo pecado. Ele já estava ali como sacrifício, onde ele já estava separado de Deus, onde ele já havia assumido as nossas culpas pelos nossos pecados. Então por isso que ele disse: tu me desamparaste e tu me abandonaste, porque Deus não poderia nada mais fazer por ele, até que ele cumprisse, aleluia, aquilo que estava escrito dele, até que ele morresse e descesse, aleluia, até o mais profundo abismo. Mas também, igreja, houve uma quinta frase que Jesus disse ali. Ele passou muitas horas ali, aleluia, porque a Bíblia diz que ele expirou apenas às 3 horas da tarde. Então ele passou muitas horas ali naquela cruz, fora o que ele havia sofrido, carregando aquela cruz pesada, apanhando, se arrastando pelas ruas da cidade, aleluia. Então ele disse: tenho sede. Mas, igreja, os soldados, zombando dele, em vez de lhe darem água, embeberam uma esponja em vinagre e, colocando essa esponja num caniço, ou seja, num bambu, ergueram até a ele, aonde ele bebeu aquele vinagre amargo, azedo, ou seja, nem nos seus últimos minutos de vida, ele não podia nem matar a sua sede. Mas a palavra de Deus nos diz que logo que ele bebeu aquele vinagre, ele disse: está consumado. Oh, igreja do Senhor, foi isso que nós vemos. Está consumado, ou seja, ele fez tudo aquilo que ele havia de fazer. Ele fez tudo aquilo que dele estava escrito, igreja do Senhor. Oh, Santo Deus de Israel, sabe por quê? Porque ele nos amava. Ele mesmo disse acerca de si e acerca de nós. Alguém já viu amor maior do que este? De dar alguém a sua vida pela vida dos seus amigos? Não, igreja, eu nunca vi. E eu tenho certeza que você também nunca viu. Então ele cumpriu tudo aquilo que estava escrito dele através do profeta Isaías, que está escrito assim: porque ele foi levado como cordeiro mudo ao matadouro, uma ovelha muda ao matadouro. E a Bíblia diz que ele é o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Nos disse: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E Isaías também continuou dizendo: porque ele verdadeiramente levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. E o castigo, sim, porque ele apanhou muito, que nos traz a paz, estava sobre ele. Oh, glória a Deus, e pelas suas pisaduras, ou seja, pelas suas feridas, nós somos sarados. Oh, grandioso Deus eterno Pai. Então, por isso, igreja, que ele disse essa sexta frase: Pai, está consumado. E logo em seguida, ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele expirou. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu acredito que quando ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, eu acredito que ele disse aquilo gritando, porque está escrito na escritura que ele deu um brado, e com um brado ele expirou. Oh, glória a Deus. E diz a palavra de Deus que quando ele expirou, houve trevas sobre a terra, houve um grande terremoto, o véu do templo se rasgou em dois. Sabe por quê, igreja? Porque a terra não suportou receber o sangue de Jesus, que era um sangue inocente. Aleluia. Por isso é que houve terremoto e muitos santos, oh glória a Deus, quando a terra recebeu aquele sangue. Glória a Jesus. Muitos ressuscitaram. Glória a Deus. E o véu do templo se rasgou em dois, igreja, porque nunca mais nós vamos precisar de outro intercessor entre nós que não seja o nosso Senhor Jesus. Nós não precisamos orar nem para Maria, nem para João, nem para o sacerdote. Nós não precisamos pedir a nenhum profeta para que interceda a Deus por nós. Mas o nosso Senhor Jesus é o nosso único intercessor. E nós não precisamos mais fazer nenhum sacrifício
derramar nenhum sangue, porque o sangue de injusto foi derramado por nós, o sangue de Jesus. E este sacrifício foi o sacrifício derradeiro, definitivo, de uma vez por todas. E hoje, através dessa fé, no sacrifício de Jesus, na sua morte e na sua ressurreição ao terceiro dia, igreja, nós somos chamados filhos de Deus e temos a vida eterna nele, no Senhor Jesus. E ele vive e reina para todo sempre, igreja, porque ele ressuscitou. Diz a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. No versículo 9 do capítulo 20 de João, que estava dizendo, porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. E o versículo 13 nos diz: mulher, por que choras? E ela disse: porque levaram meu Senhor e não sei aonde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu quem, igreja? Viu Jesus em pé, ressuscitado, mas ela não sabia que era Jesus. E Jesus lhe disse: mulher, por que choras? A quem o buscas? E cuidando ela, que era o hortelão, ou seja, o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu levarei. Mas Jesus olhou para Maria e disse: Maria! E ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. E Jesus disse: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E diz a palavra que Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor, e ele lhe disse: isso. Nós temos que anunciar, igreja, a morte de Jesus, mas também a sua ressurreição, como Maria Madalena anunciou. Nós temos que anunciar ao mundo que ele vive e está vivo, e vive e reina para todo sempre. Aleluia. E é por isso, igreja, que nós não comemoramos apenas na sexta-feira da paixão, mas nós comemoramos todos os dias a morte e ressurreição de Cristo, porque por causa dele é que nós temos a vida eterna. Oh, glória a Deus, aleluia. E fiquem todos, igreja, com esta palavra neste dia. E você, amado e amada, que ainda não aceitou a Cristo, porque até hoje não havia entendido o significado de ter que aceitar a Jesus, de ter que servir a Cristo, aceite Ele hoje, após você ouvir esta palavra de salvação para a sua vida. Ore comigo assim: Senhor Jesus, nesta hora, eu ouvi a Tua palavra e decidi Te aceitar como único e suficiente Salvador da minha vida. Senhor, perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida, para que eu tenha direito à vida eterna. Salva, Senhor, a minha família e me segura com a Tua forte mão, para que eu nunca me esqueça do Seu amor, da Sua morte e da Sua ressurreição. Amém, Jesus, e graças a Deus. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. Jesus Nazaré, pregado na cruz, coberto de sangue, seu rosto ficou, seu rosto cetrilho, qual anjo divino, coroa de espinhos, o povo lhe deu. Eloi, Eloi, lama sabachthani, clamava ao Pai. Hoje vimos Jesus, o bom Redentor, de novo clamou, sem
nostalgia da ingratidão que o povo fizera sem ter compaixão. Lhe deram vinagre, Jesus recusou, sentindo agonia da morte e da dor. Eloi, Eloi, lama sabachthani, clamava ao Pai, o divino Jesus, o bom Redentor. De novo clamou, sem forças porém, o mestre expirou. A luz se fez trevas, a terra tremeu, morrendo na cruz, o Filho de Deus. Rasgou-se o véu da separação, nos dando a graça, a paz